O metrô que trouxe muitos transtornos hoje para os usuários. Que situação, hein? A gente vai falar daqui a pouco. Você não pode perder no nosso Cidade Alerta DF, que começa com tudo, trazendo as notícias. É agora, né? Isso mesmo, agora. Parece notícia velha, mas não é. Mais uma vez, o metrô apresentou aí problemas. Hoje, e os trens, gente, circularam com a velocidade reduzida. E é para lá que nós vamos agora para saber como está a situação de momento com meu querido Márcio Fontinelli, que já chega posicionado aqui. Márcio, boa noite para você. Não, meu querido, bem-vindo ao Cidade Alerta. Me fala uma coisa, aonde você está neste momento, querido? Olá, Tatuzinho. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta. Eu estou na estação Furnas, em Samambaia. Por enquanto a situação aqui está tranquila, você pode ver que não tem ninguém na estação, isso porque nenhum trem chegou, né? Um chegou agora há pouco, estava mais lotado, mas a situação é um pouquinho mais tranquila. Eu conversei com um passageiro que passava por aqui e ele me explicou que aparentemente está funcionando normalmente. Mas por que a gente está aqui então? Eu vou explicar. Porque na tarde de hoje, por volta de 3h42 da tarde, a estação ali, as estações Samambaia Sul e Samambaia ficaram fechadas, os trens não estavam passando por lá, porque teve um problema na questão da energia e, em razão disso, os passageiros tinham que descer aqui na estação Furnas e seguir o restante da viagem ou de ônibus, enfim, por outros meios, de Uber, enfim, motorista de aplicativo. E aí, só que esse problema perdurou apenas até as 4h19 da tarde. Foi resolvido em menos de uma hora, mas foi tempo suficiente para causar um pouco mais de tumulto nas estações. Além disso, tem a questão que você falou, que hoje de manhã os trens estavam circulando ali com menos movimento, né, mais lentos. Isso em razão de problemas na sinalização, também nas linhas que passam aqui pela Samambaia, mas acabou afetando outras áreas como Ceilândia, Ceilândia Sul, também ali a área do plano piloto. Ou seja, Tatuzinho, hoje à tarde foi um pouquinho mais de caos em relação a tudo isso. Agora, aparentemente, a situação está um pouco melhor, mas tem outras questões relacionadas ao metrô. A gente tem que lembrar que aqui na Record a gente sempre faz matérias, né? As pessoas pedem para a gente mostrar a realidade do que está acontecendo e a gente sabe que tem outras questões aqui no metrô também, como a questão da demora um pouco em relação aos trens que passam, ar-condicionado quebrado, superlotação. Essa questão até dos trens que tem uma demora, pode ser que tenha uma questão envolvida nisso, que é a razão de alguns trens estarem fora de operação. Isso porque o metrô hoje tem 32 trens, mas desses 9 estão fora de serviço por problemas diversos. Alguns por questões de incêndio, outros por questões de descarrilhamento que teve também. E no dia 22 de abril teve uma chuva muito forte aqui em Brasília, a gente lembra disso. Nossa Record sempre cobrindo cada ponto que acontece na cidade. Então a gente sabe que teve uma chuva muito forte no dia 22 de abril e a estação lá de Ceilândia acabou sendo afetada. Então 3 trens, pelo menos, ficaram destruídos aí em razão dessa questão toda. Mas o metrô garantiu que está trabalhando para que esses vagões voltem a funcionar o quanto antes. Tatuzinho, no ano passado, 42 milhões de passageiros passaram pelos metrôs do Distrito Federal, que arrecadou um pouco mais de 192, quase 193 milhões de reais. E nas outras matérias que a gente fez, já tinha uma previsão de pelo menos 96 milhões de reais no metrô para manter os trens funcionando para a manutenção este ano. Esse número pode mudar, é claro, em razão do que está acontecendo, mas também há uma previsão aí de compra de novos trens, de uma renovação de frota, pelo menos 15 novos trens. Há uma previsão para isso também. Ou seja, pode ser que daqui para frente tenha uma melhora um pouco mais em relação a essa questão dessas viagens que acontecem em todo o Distrito Federal, mas acabam tendo problemas. Aliás, frota velha é o que acontece aqui, né? A gente sabe que os vagões são antigos, talvez por isso tantos problemas, Tatuzinho. Exatamente. Desde quando eu moro em Brasília, essa promessa de novos trens aí já é uma coisa antiga. Agora, Márcio, para quem está chegando agora em casa, ligou no Cidade Alerta e que vai pegar o metrô, fala pro pessoal, tá tudo normal por enquanto, antes de começar qualquer problema. Conta pra gente como é que tá o momento agora de momento. Reforça mais uma vez. Reforço sim.
A informação que a gente tem dos passageiros que passaram por aqui é de que os trens estão circulando normalmente. É claro que esse é o horário de pico, então as estações, principalmente do plano piloto, estão completamente cheias, lotadas. Os vagões vêm muito cheios em razão do horário de pico e também, talvez, por esse número menor de trens que a gente tem aqui no DF, pelos motivos que eu já expliquei antes. Mas nesse momento, pelo menos em razão de velocidade, em questão de velocidade, em questão de funcionamento de estações abertas, lembrando que aqui no DF nós temos 27 estações do metrô, pelo menos por enquanto, Tatuzinho, tudo tranquilo. É verdade. Márcio, obrigado pelas informações. Sei que você volta daqui a pouco ao vivaço aqui no nosso jornalismo. Você sabe que o problema do metrô não é de agora não, né? Mas a gente vai seguir acompanhando aí a vida do trabalhador, que não é fácil.